Isso, bom dia então a todos e a todas. Os alunos vão entrando, né? Então vocês podem ficar tranquilos que eu vou aceitando eles aqui. Primeiramente, gostaria já, né, de antemão agradecer aí a presença ilustre dos professores, né, a Nívia, o Isaías, professores do RN, provavelmente serão professores de vocês, né, com certeza absoluta, até eu poderia dizer, no curso de Engenharia Ambiental. E de acordo com a programação que nós fizemos para essa disciplina de introdução à engenharia ambiental, nas próximas 3 ou 4 semanas, nós vamos ter esse tipo de interação, né? Infelizmente é uma interação ainda online, espero que logo, logo seja presencial, mas é uma oportunidade, assim, poderíamos dizer que única, privilegiada, já no início do curso, vocês terem uma noção de quais professores vocês encontrarão ao longo do percurso de vocês e em que áreas esses professores atuam. Eu selecionei algumas áreas que coincidem com as grandes áreas aí da próxima grade, que eu acredito que os alunos aqui eles vão passar por ela, né? E uma dessas grandes áreas, entendam, pessoal, grandes áreas como sendo áreas transversais, geralmente, e são áreas assim que para ser exercida, né? E para ser, enfim, executada, são áreas que precisam de um conhecimento acumulado de muitas outras disciplinas. São áreas, por natureza, que integram outros conhecimentos, né? E a primeira roda de conversa, né, seria sobre recuperação de áreas degradadas. Hoje, essa disciplina, ela é ministrada juntamente por 4 professores, se eu não me engano, lá no final do curso de vocês, provavelmente manteremos esse formato, né? Só que é um formato que vai virar aí um projeto integrador, nós teremos oportunidade de falar disso. E dois dos professores, desse grupo de professores que ministram nessa disciplina, são os ilustres que estão conosco hoje, a professora Nívia e o professor Isaías. Então, o objetivo da aula de hoje não é apenas um bate-papo, né? Vai muito ao encontro do que essa disciplina de introdução ela quer, né, ela tem como objetivo, que é justamente introduzir os conceitos para vocês. A formação de ambos os professores é um pouco diferente, só que justamente por isso eu os convidei, porque eles tratariam desse tema, né, dessa área, recuperação de áreas degradadas, como sendo cada um com a sua própria perspectiva, e suponho eu que vocês logo logo vão perceber como que essas perspectivas elas se integram. Então, podemos começar, Isaías, a Nívia ela tem um compromisso antes das 9, poderíamos começar com ela, Isaías? Algum problema? Tá certo. Nívia, a palavra é sua, pessoal. Dúvidas, pode abrir o microfone e perguntar, ou colocar no chat, que eu consigo moderar aqui. E pode, se quiser compartilhar, Nívia, fica à vontade. Tá bom, vou compartilhar minha tela. Primeiro, bom dia a todos, né? Todas, meninos e meninas. Prazer estar aqui conversando com os alunos ingressantes da Engenharia Ambiental. E eu dou aula nos 3 cursos, né? 3 aqui do IRM, Engenharia Ambiental, Engenharia Hídrica e Engenharia Civil. Então, eu sempre tenho que me policiar, né? Com quem que eu estou falando. Apesar que é mais ou menos comum, assim, os assuntos, né, que a gente trata. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, Rafael. Pois não. Compartilhar a tela inteira. E aí eu já... Isso, estamos vendo já, Nívia. Tá. Vou projetar aqui. Vou me apresentar primeiro, então, e depois eu começo a falar das disciplinas e como que a gente vai trabalhar, aplicar, né, esses conhecimentos básicos, que eu acho que o principal, o maior... de certa forma, angústia, né, que eu acho que os ingressantes, os alunos que estão no primeiro e segundo ano têm, como que a gente vai usar essas disciplinas básicas, né, durante, lá na vida profissional, né. Bom, então, meu nome é Nívia Adriana Dias Pons, eu sou graduada em Engenharia Civil pela Federal de Santa Maria, sou gaúcha, né, vim de longe. Depois, eu fui para São Carlos, fiz o mestrado em Engenharia Urbana na Federal de São Carlos. Depois eu fiz o doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, também lá na USP, né, de São Carlos.
E em 2006, então, eu vim para a Unifei, né? Desde então eu estou aqui. Entrei na área o nome do concurso foi Sistema de Coleta de Dados Geográficos, né? E agora a gente abrangiu, né? Chamando de geoprocessamento, é uma palavra mais simples, né? Para se falar. Então, a minha área de atuação é na engenharia civil, né? Mas ênfase em geoprocessamento e geotecnia e também planejamento territorial. Então, essas são as minhas áreas de interesse, né, que eu tenho orientado os alunos, tanto na graduação de iniciação científica, TFG e no mestrado também. Eu sou professora no mestrado e meio ambiente e recursos hídricos. A gente tem o doutorado também, mas eu ainda não atuo no doutorado, só no mestrado. E essas aqui são as disciplinas que eu ministro no curso. Então, é geoprocessamento, que é no 4º período, recuperação de áreas degradadas no 8º período e planejamento territorial no 9º período. Bom, então, falando um pouquinho do geoprocessamento, vou começar na ordem cronológica, né, que a gente vai se encontrar, e depois eu vou dar mais ênfase lá na recuperação de áreas degradadas. Então, o geoprocessamento é esse conjunto, né, de técnicas e conceitos sobre a representação computacional do espaço geográfico no computador, né? Então, você analisa, né, todos os elementos que a gente tem, aqui é uma vista de Itajubá, e a gente analisa todos esses elementos, áreas construídas, vegetação, solo exposto, as matas, né, que a gente tem, a água também, o rio. A gente analisa eles e transforma, né, representa na forma computacional, então, seja na forma de documentos cartográficos, seja por análise de imagens de satélite, imagens de drone, né, tudo isso a gente faz lá na disciplina. Não sei por que está cortada aqui minha apresentação, meu slide. Bom, vou falando. Então, a gente usa, né, dentro do geoprocessamento, uma das ferramentas é o Sistema de Informações Geográficas, que é um sistema computacional, um software, né, e ele materializa os conceitos do geoprocessamento. Então, tudo que vocês vão ver, eu acho que a Samara vem conversar com vocês, né, Rafael? Ela deve vir aí nas próximas aulas. Na semana que vem. Legal. Então, com a Samara, vocês vão ver a parte de geomática, que é a parte de vão a campo, fazer a medição, né, levantamentos de pontos, de coordenadas geográficas, determinação, né, da localização geográfica. Vocês vão ter bastante aula de campo. Felizmente, eu acho que essa turma, eu acho que vocês vão ter aula presencial, né, seja agora no ano que vem ou no próximo semestre, talvez mais para o finalzinho, né, do ano, dê para a gente fazer algum encontro presencial. Então, todas essas informações que são coletadas em campo, né, são inseridas dentro do Sistema de Informações Geográficas, que é o SIG, ou o GIS, né, o termo em inglês, e são representados, então, na forma cartográfica. E aí, no geoprocessamento, a gente representa, então, esses elementos. Aqui a gente tem um mapa de localização de Itajubá, um mapa de declividade. Vou só diminuir a minha apresentação para ver se aparece todo o slide aqui. Acho que assim aparece, né, tudo. Se ficar pequeno para vocês, me fala. Eu vou falando o que tem em cada mapa aqui. E, então, aqui a gente tem um mapa de declividade, né, que ele é elaborado a partir das curvas de nível, que são levantadas em campo, e essas curvas de nível são transformadas no modelo digital do terreno, onde você tem a altitude, né, do relevo, e cada pontinho aqui dessa imagem é um valor de altitude do relevo, ele registra 3 informações, a localização geográfica, x e y, e o valor do z, que seria, né, no eixo z, que é a altitude do relevo. Então, aí a gente faz o processamento com as ferramentas que a gente tem no SIG, para gerar um mapa de declividades do terreno. Esse aqui é o mapa de Itajubá. E aqui a gente tem um mapa de uso e ocupação do solo, que é gerado a partir da classificação de uma imagem de satélite. Então, você faz lá, você fala, né, para o software, porque ele não sabe fazer nada sozinho, depende da pessoa, né, do ser humano, para dizer para ele o que ele tem que fazer.
Então, a gente fala, ó, esse pixel corresponde à área urbana. Aí, depois, a gente pega algumas amostras, né, lá na imagem do satélite, e depois ele faz, né, de forma automática para toda a imagem da minha área de estudo lá que eu inseri, e aí ele gera o mapa de uso e ocupação do solo. Nem sempre ele fica bonitinho assim, né, às vezes ele confunde um pixel com o outro, confunde área urbana com solo exposto, aí a gente tem que fazer as correções. Então, tudo isso são processamentos, né, computacionais que são feitos lá na aula. Essa aqui é a tela, só para exemplificar, né, essa aqui é a tela do QGIS, que a gente tem trabalhado agora, principalmente agora no ensino remoto. O QGIS é um sistema de informação geográfica gratuito, e ele é ótimo para processamento de imagens, processamento de dados vetoriais, né, que são as linhas, os pontos. Então, a gente tem usado ele, os alunos instalaram nos seus computadores, e ele temos trabalhado com esse SIG, ele não só aqui na graduação, na universidade, né, mas a gente vê muitas empresas também trabalhando com esse SIG. Então, é legal porque vocês vão sair com uma experiência prática, vão desenvolver vários trabalhos, não é só nessa disciplina, depois eu vou falando aí em outras disciplinas que são usadas também as ferramentas de geoprocessamento, e aí vocês vão ver, né, essas aplicações. Aqui é só para matar a saudade, né, lá do laboratório, onde a gente vai ter aula presencial, se Deus quiser. Aqui a gente tem os computadores, são 35 computadores, e uma sala bem grande, né, onde os alunos ficam aí sentados em dupla, e dá para desenvolver os trabalhos. A gente tem, além do QGIS, a gente tem o Spring, temos o ArcGIS, temos o Global Mapper, então outros softwares de geoprocessamento que estão instalados ali nos computadores. E só para falar, essa sala aqui, não sei se vocês conhecem, né, o prédio M3 do IRN, é onde fica a secretaria, a direção do IRN. Aqui do lado, saindo aqui nessa porta, do lado esquerdo tem o laboratório de geomática, e é no primeiro andar do bloco M3. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá no campus da Unifei, em Itajubá, vocês podem visitar pelo menos o corredor, vocês vão ver aqui a porta dos laboratórios, já vão se localizar. Bom, aí como que a gente usa, né, essas ferramentas? Então, já entrando na disciplina de recuperação de áreas degradadas, que é a IAM 004. Então, essa disciplina a gente ministra entre 4 professores, somos eu, Isaías, a Maria Rita e o professor Rogério Meloni. E também a professora Eliane, que é a parte de solos. Então, a gente, ano passado, acho que a Eliane não participou, né, porque a Eliane é a parte de solos, então é a parte de ensaios, né, com as amostras que os alunos obtêm em campo. E, então, ano passado, como a gente estava no ensino remoto, ela achou melhor não participar, porque os alunos não poderiam ir a campo, né, fazer a coleta de material. Esse ano, estamos planejando como que vai ser o trabalho na disciplina, né, Isaías? Ainda não conversamos, cada um está pensando algumas possibilidades, vamos ver o que a gente vai, em agosto a gente vai reunir, e aí vamos ver como que vai ser trabalhado. Então, essa disciplina é do 8º período, né, com certeza vocês vão fazer, essa turminha vai fazer no modo presencial, né, e então aqui são alguns problemas que a gente trabalha lá na disciplina. Eu abordo um pouco da parte dos desastres naturais, e alguns são os desastres humanos, né, que são ocasionados em função da ocupação pelo homem, ocupação antrópica. Então, são eventos como deslizamento de encostas, né, decorrentes das chuvas intensas, escorregamentos, inundações. Então, são alguns eventos que a gente tem, que são chamados de desastres ambientais, né. Naturais é quando são causas naturais, decorrentes da natureza mesmo, e a gente tem os desastres humanos, né, mas que a gente pode englobar como desastres ambientais. Então, são alguns temas que a gente trata lá na disciplina.
Para essa disciplina, a disciplina de Mecânica dos Solos, que vocês têm, se eu não me engano, é quarto e quinto período, Mecânica de Solos 1 e Mecânica de Solos 2, elas são importantes, porque a gente fala um pouquinho sobre a resistência dos solos. Como eu fiz o meu doutorado na geotecnia, então, eu trago um pouco desses conhecimentos, né? Não é a minha área de atuação aqui na Unifei, é a professora Adnelli, que trabalha com mecânica de solos, mas eu tenho uma base, além da graduação, né, por ser engenheira civil, que eu tive disciplinas de mecânica de solos, né, bastante, uma carga horária bem alta, mas eu fiz depois o doutorado, e também trabalhando no laboratório, com ensaio de solos, e então eu trouxe, né, essa carga, essa experiência aí, e eu posso aplicar. Então, eu falo um pouco sobre estabilidade de taludes aqui na disciplina, onde a gente aborda, né, as causas desses eventos aqui, essas causas, por que que uma encosta, né, ela escorrega, por que que aquele material escorrega. Então, só falando rapidamente, né, resumindo, quando a gente tem chuvas mais intensas, a água, ela infiltra naquele solo, né, e aí o peso do solo começa a aumentar, o peso dessa massa, né, de solo começa a aumentar. Então, pela força da gravidade, né, esse é um movimento natural, essa massa, ela tende a escorregar. Quanto mais desprotegido a gente tiver aqui, sem vegetação, né, sem uma cobertura que protege essa massa de solo, mais vulnerável, né, mais suscetível essa encosta vai estar ao escorregamento, ao movimento. Por isso que a gente chama de movimentos de massa, né, porque esse montante aqui de solo é uma massa de solo, né, então esse aumento do peso, que a gente chama de saturação, quando o solo satura, né, então ele vai tender a escorregar. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de escorregamentos acontecidos, e aí, por ter ocupação no topo dessa encosta, aumenta mais o peso, que faz com que essa massa de solo escorregue. Então, é o aumento da saturação da massa de solo que diminui a resistência interna do solo e aí leva ao escorregamento, ao deslizamento, né? Aí, o que vai determinar se é um deslizamento, se é um escorregamento, é a velocidade com que acontece esse movimento. Então, e normalmente o escorregamento ele deixa uma superfície, né? A gente chama de cunha de ruptura. Então, conforme o formato aqui dessa cunha, dessa superfície, a gente vai dividir escorregamento planar, escorregamento em cunha, escorregamento circular. Então, se vocês estudarem, quando vocês estudarem lá a estabilidade dos taludes, vocês vão entender um pouquinho mais, e eu na disciplina eu recapitulo o que a Adnelli fala lá na disciplina de mecânica dos solos. A parte de inundações, a gente não tem trabalhado tanto aqui na disciplina, né, mas é importante falar, porque é um tipo de desastre ambiental também, né. Em Itajubá é uma cidade que já sofreu, né, com o processo de inundação, e aí vem um pouco da parte de hidrologia, que vocês vão ver lá com, talvez, o professor Alexandre Barbosa ou o professor Benedito, né, que fala com os alunos da engenharia ambiental sobre esses eventos de inundação, quais as causas, como se prevenir, né, eventos de inundação. Então, isso aqui é o comecinho lá da minha parte na disciplina de recuperação de áreas degradadas. E aí, eu trago, né, não posso deixar de trazer a parte de geoprocessamento, né, que é importante aqui na disciplina, e vocês vão ver que geoprocessamento é uma disciplina básica para diversas disciplinas que vocês forem fazer, para hidrologia, aqui para recuperação de áreas degradadas, para licenciamento ambiental, planejamento territorial, agora não estou lembrando de outras, mas tem outras disciplinas aí que são importantes também, que a engenharia ambiental usa o geoprocessamento. Então, por isso que ela é no quarto período, né? E aí, depois, quando entra nas disciplinas profissionalizantes, vocês vão poder usar, vão ter já autonomia para usar essas ferramentas do geoprocessamento.
Então, aqui é um mapa de mancha de inundação. Esse aqui foi elaborado pelo Laboratório de Informações Hídricas, que a professora Namone é a chefe lá do laboratório, e ela trabalha, né, com essa área. O mestrado dela foi no estudo de mancha de inundação, decorrente do evento de 2000, que aconteceu em Itajubá. Então, essa carta aqui, da mancha de inundação, ela está disponível no plano diretor de Itajubá. Então, se vocês baixarem lá o documento, né, no site da prefeitura, vocês vão encontrar essa carta aqui com a mancha de inundação. E esse aqui é um outro exemplo, é uma carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Se não me engano, é de uma região do Pernambuco, uma cidade do Pernambuco. E eu achei interessante essa carta, porque além de ser uma carta geotécnica, né, que para municípios onde já houve eventos de movimentos de massa, né, tem as áreas de risco, é uma carta obrigatória de constar no plano diretor. Então, lá na disciplina de recuperação de áreas degradadas, eu mostro também esse tipo de carta, como que são elaborados, e aí os riscos, né, que tem que ser mapeados, as áreas de risco que tem que ser mapeadas. Aqui em Itajubá, as nossas áreas de risco principais são as áreas de suscetibilidade à inundação, né, e onde está essa mancha azul clarinho aqui. Então, quem mora nessas regiões já sabe que em eventos de chuvas intensas, a gente está correndo o risco, né, de ter ali o nível d'água chegando próximo à porta de casa, né, se não chegar. Tomara que não aconteça mais, né, aí por muito tempo. E aqui nesse mapa, ele mostra aqui a mancha de inundação e também as áreas de risco geotécnico, né, então, de movimentos de massa. Então, aqui nessa cidade tem os dois problemas. Felizmente, em Itajubá, a gente tem um certo controle aqui, né, das áreas de movimentos de massa. Tem alguns pontos específicos que tem ocorrência de movimento de massa. Não sei se vocês conhecem lá no bairro Boa Vista, onde tem perto do condomínio Chácara das Moças, tem um talude, né, que está em movimentação, escorregamento aconteceu ali, e tudo por conta da ação humana, né, então essas cartas são importantes de estarem no plano diretor, principalmente para que as pessoas que forem ocupar e também os administradores, né, administradores de prefeituras, né, que trabalham em prefeituras, eles tenham uma orientação quanto às áreas que são permitidas ocupações, que são permitidas obras, e aquelas que são proibidos ou que pode ser feita a obra, desde que obedeça, né, algumas regras ali, para não se ter eventos extremos. Bom, e aí aqui é um exemplo do que foi uma área que a gente trabalhou em 2019 e 2020, né, com os alunos de recuperação de áreas degradadas. A gente chama a sigla, né, a RAD, é o mais fácil de falar, né, a disciplina de RAD, né. Então, quando vocês escutarem aqui RAD, vocês já sabem que está se referindo à recuperação de áreas degradadas. E então aqui foi a área que a gente trabalhou nos últimos 2 anos, um talude, na verdade ele está em processo, tem um processo de erosão, aqui bem intenso, né, uma vossoroca, então parece que é um escorregamento, né, mas é uma vossoroca, uma erosão um processo bem acelerado aqui, e a gente propôs para os alunos, ela é na estrada que vai para Maria da Fé, e a gente propôs para os alunos trabalharem nessa área, né, para propor uma solução. Ali é uma área de uma propriedade particular, nós conversamos com o proprietário, né, para emprestar a área somente para os alunos estudarem, coletarem material, né, e analisarem aquela área e levarem para ele uma proposta de recuperação, né. E então os alunos foram a campo, ó, vejam que aqui a gente tem os alunos ali na encosta, né, dessa vossoroca para coletar material, medindo também a altura, eles tinham que medir, fazer todo o levantamento, né, da área, daquela degradação,
para depois propor a solução. Então, eles fazem o diagnóstico e depois eles propõem a solução, né? Então, aqui eles analisaram, né, as linhas de fluxo d'água, a altura dessa encosta, coletaram material, foram para o laboratório, lá no laboratório de solos, lá na Unifei, fizeram os ensaios. Aqui ela está fazendo um ensaio de compactação do solo. É um ensaio que vocês aprendem lá na disciplina de mecânica dos solos. Então, vejam que essa disciplina, ela traz, né, traz vários conhecimentos que vocês vão aprendendo nas disciplinas anteriores. Então, por isso que ela é lá no 8º período, né? A gente não tem como puxar ela mais para o começo do curso, porque precisa da fase inicial aí. E aqui também no 8º período, né, vocês já vão ser praticamente engenheiros ambientais. A gente já trabalha com os alunos como engenheiros ambientais, porque já tem as disciplinas básicas, né? E aqui é proposto um projeto onde os alunos têm autonomia para fazer a investigação e para propor as soluções, né? Então, é um trabalho, claro que vocês ainda vão estar dentro do curso, né? A gente vai ajudando, dando orientação, mas vocês já vão ter bastante condições de ter autonomia aí no estudo, né? E no desenvolvimento das soluções. Então, aqui, os alunos identificaram, né? Fizeram esse diagnóstico, onde era a vossoroca, propriamente dita, a borda da área, e a área de estudo total. Então, não dá para a gente estudar simplesmente dentro da vossoroca, né? Esse termo vossoroca é o termo usado para uma erosão bem avançada. Então, quando você tem uma área bem extensa, né, de erosão. Então, a gente chama de vossoroca. Já dá a amplitude, né, da degradação. Então, quando você estuda essa área degradada, você não pode estudar somente ela, né? Você aumenta um pouquinho a sua área de estudo para considerar o entorno, né? Até para a solução é importante. Bom, então, os alunos, eu vou deixar nesse tamanho aqui, Rafael, você me fala se tá ruim de enxergar, tá? Mas eu vou falando o que é cada mapinha aqui. Então, primeiro eles fizeram o diagnóstico, e aí vejam, ó... Nívia, só uma sugestão para aproveitar a sua tela. Nessa parte de cima, onde você tem novo slide, as formas, tal, no canto direito tem uma setinha que dá para você empurrar ela para cima ainda, aí você ganha mais tela. Aqui? Tá no canto, lá embaixo, nessa parte cinza, né? Lá no canto direito, lá embaixo. Sabe onde que tem ideias de design? Tá escrito aí? Sei. Então, mais no cantinho, você vai ver uma setinha assim, é quase um... Isso! Clica tá. Pronto, tá, legal. Você ganha mais a tela. É porque eu não sei porque ficou cortando aqui o meu slide. Eu acho que é o tamanho, o formato do slide. Ele é aquele mais ampliado. Largo, né? Mas, enfim, agora tá melhor. Bom. Bom, então aqui a gente começa, os alunos começam da parte do diagnóstico, e aí eu peço, né, eu que sou a responsável lá pela parte de cartografia, né, de caracterização da área de estudo. Então, eu peço para os alunos apresentarem os dados levantados, né, de caracterização da área de estudo em mapas. Então, não é só fazer uma figura, simplesmente como essa aqui, né, e apresentar, porque você precisa se localizar no espaço geográfico, né. Então, os alunos analisam aquela área, em que bacia hidrográfica que ela está inserida, qual o tipo de solo, né, o mapa pedológico, qual a geologia existente ali naquela região, a geomorfologia, né, que seriam as formações geológicas, a planialtimetria, que são as curvas de nível, todo o relevo, como que está organizado lá na região, né, como que ele se apresenta. Esse aqui, para essa área, a gente conseguiu usar ela, porque um aluno meu do mestrado, ele estava trabalhando com drone, imagens de drone, e ele usou essa área aqui como área de estudo. Então, ele fez o levantamento com drone, gerou, além da imagem, também as curvas de nível, toda a topografia, né? Então, os alunos tinham um mapa bem detalhado aqui da topografia, da área de estudo, e
Com essa base aqui, eles geraram um mapa de declividade e definiram, né, as áreas utilizadas para medição de forma de vida, onde tinha árvore, onde tinha solo, alguma fauna aqui, né, se tivesse alguma coisa registrada, eles poderiam ter mapeado, mas não encontraram. Fragmentos de mata, né, então eles olharam aqui onde tinha mata, até para ver a possibilidade de fazer um corredor ecológico ou diagnosticar que aqui existia uma interrupção, né, desse corredor ecológico. E aí depois eles partiram para o prognóstico, que foi a definição, né, das soluções. Então, primeiro eles definiram aqui o mapa de risco, que seria as áreas de maior risco, claro, para animais e pessoas, né, principalmente, que estivessem andando ali naquela área. E aí fizeram uma proposta, né, de juntar aqui as duas matas existentes, como a gente mostrou aqui, e refazer, né, revegetar, para se ter o corredor ecológico aqui novamente, que provavelmente essa área foi desmatada, porque o proprietário, ele criava gado. Então, como ele não estava mais usando, até por conta dessa área de risco aqui para os animais, né, não estava nem cercada essa vossoroca. Então, já tinha acontecido o caso de o gado cair aqui dentro desse buraco, né? Então, os alunos propuseram cercar essa área e revegetar para ter, além do corredor ecológico, também não ter mais a criação de gado, né? Que já não estava sendo usado para isso. E aí fizeram também o sistema de drenagem, então a parte de hidrologia é importante aqui na disciplina, né? Porque se pensou em retirar, sempre que a gente pensa ali em estabilizar uma massa de solo, você tem que retirar aquele movimento de água, né, que a gente tem aqui nessa região. Então, eles propuseram aqui canaletas para desviar a água, e aí, como tem a estrada passando aqui embaixo, eles propuseram, né, que essa água seja absorvida por caixas aí de acúmulo, né, de água, e aí aproveitando a drenagem da estrada. E então as canaletas têm que ser feitas em toda a volta, né, para tirar a água aqui do meio. Então, todo esse estudo é feito lá na disciplina de recuperação de áreas degradadas, e aí, claro que precisa ser feito visita a campo, né, aí eu só peguei uma fotinho aqui do trabalho dos alunos. Essa aqui é a Vossoroca, foi a área de estudo, ele tem algumas árvores, né, mas aqui continua tendo movimento, né, de solo, então era necessário. Vou mostrar rapidamente só aqui algumas fotinhos que os alunos tiraram lá da área de estudo. Então, isso aqui foi visita a campo que a gente fez uma primeira visita, depois os alunos se organizaram para ir com o técnico, né, o técnico de topografia, que é o André, e o técnico de solos, que é o Jô. Então, eles ajudaram na coleta de material. Então, aqui vejam alguns detalhes aí da Vossoroca. E aí, então, essa aqui foi a parte de recuperação de áreas degradadas, que depois o Isaías vai falar mais um pouquinho, pensando na parte de vegetação, né? E aí, a última disciplina que eu vou ministrar para vocês, que é lá no 9º período, essa aqui eu divido com a professora Daniela Rocha, que é a professora de Direito Ambiental, e também com a professora Ornag, Daniele Ornag, né, que é a professora de desenho, e depois eu acho que só essa disciplina aqui que ela dá para ambiental também. Então, a professora Daniele Ornag é arquiteta, né, então ela fala um pouco também sobre os instrumentos de planejamento que a gente tem, que todo município, né, precisa ter. E a professora Daniela Rocha fala, além do plano diretor, outras legislações, como a parte o Código Florestal, né, outras legislações que são importantes o engenheiro ambiental conhecer e saber aplicar. Então, aqui são aplicações, né, dessas legislações, e aí eu entro com a parte do geoprocessamento, novamente, e todos os elementos que a gente considera, né, no planejamento urbano. Então, a gente trabalha aí a prevenção, né, de enchentes, poluição do ar, mobilidade, perda da qualidade de vida, e aí aqui também é desenvolvido um projeto
E os alunos fazem diagnóstico e prognóstico. A gente já propôs para os alunos analisarem mobilidade urbana, e agora, nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado com arborização. Acho que até o Isaías já foi consultado aí algumas vezes pelos alunos, né, pensando em espécies para arborização, mas aí mais especificamente em cidades. Aqui foi um ano que a gente trabalhou, no passado, eu acho, a gente trabalhou com a arborização nos bairros aqui de Itajubá. Então, selecionamos 4 bairros, e aí os alunos, ano passado não, ano retrasado, né, 2019, eles foram a campo e fizeram esse levantamento da arborização, das largura da calçada, então todos os elementos necessários, né, para se ter um ambiente urbano mais agradável, né, eles aplicaram questionários também para a população, quanto à percepção, né, do espaço urbano, e foi bem interessante o resultado que eles obtiveram. Então, aqui geraram alguns mapinhas também, mapa de declividade do bairro, o mapa hipossométrico, o mapa de uso e ocupação e o mapa das calçadas. E aí, voltando aqui, a parte de campo, né, que foi feita. Então, como a gente tem trabalhado mais com áreas urbanas, e aí pegamos Itajubá, né, fica mais fácil para os alunos irem a campo. Esse aqui foi um bairro do lado da Unifei, o bairro da Agonia, e então os alunos foram perceber, e é interessante porque você caminhando, fazendo esse caminhamento e olhando, né, com aquele objetivo, nesse caso aqui era a arborização, né, então, eles olharam o quanto falta de árvores que a gente, nas calçadas, né, nas áreas urbanas, mesmo que há uma área, um terreno livre, não tinha uma árvore, né, então a pessoa vai caminhando, aqui não tinha nem calçado, vai caminhando e aí como que o pedestre se sente nesse espaço? Tudo isso para favorecer o uso sustentável aí dos espaços urbanos. Aqui foi um outro trabalho que a gente também considerou o lixo, né, nas ruas, a coleta seletiva. E aí, nesse ano de 2019, a gente propôs para os alunos apresentarem esse resultado nas escolas. Então, foi o ano que a gente trabalhou a arborização. Então, eles foram falar sobre arborização nas escolas. Foi bem interessante, fizeram dinâmica com os alunos, foi bem interessante. E espero que vocês também tenham essa oportunidade de fazer o trabalho presencial, né? Desenvolver o projeto de forma presencial. Então, só falando resumidamente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, estou à disposição. Lívia, muito, muito obrigado. Você vai ter que sair daqui a pouco, né? Você vai ter outra aula. Uhum. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário para fazer para a professora Nívia, fiquem à vontade. Ou abrir o microfone, ou colocar no chat aí que eu leio. Nenhum, nada, por enquanto? Professora, bom dia. Bom dia. O Vitor aqui. Sim. Queria perguntar o tempo, mais ou menos, para acontecer essa recuperação, principalmente aquela vossoroca que você mostrou, se é um processo muito demorado, se logo após que você faz a plantação da vegetação, se já tem uma melhora, né, nessa condição de não deslizar mais. Então, a obra em si, quando é necessário obra, que você tem as soluções estruturais ou não estruturais. No caso da vossoroca, uma solução não estrutural, que é simplesmente a proteção, né, da superfície ali do solo, e aí, claro, depois o Isaías vai falar para você sobre a época, né, do plantio, tem que ser feito antes do período das chuvas, né. Então, tudo isso tem que ser pensado, esse cronograma, né, tem que ser todo alinhado para você ter um bom resultado. Então, eu acredito, assim, dependendo do local, da intensidade, no caso dessa vossoroca, a gente não pode dizer com exatidão, mas vamos dizer que o cronograma teria todo sido elaborado, o plantio tenha sido feito no momento certo, né? Então, uns 3 meses você já começa a ver uma certa estabilização. E se você tiver um regime de chuvas também, aí ameno, né, favorável, que se você tiver chuvas mais intensas pode prejudicar. Então, como a gente trabalha com meio físico, não dá para dizer certamente,
3 meses você já vai ter um resultado, 6 meses. A partir de 3 meses, eu acho que a gente já pode começar a ver o resultado. Mas vai depender desses outros fatores, né, do meio físico, que podem interferir. E aí, 6 meses, um ano, assim, você já vê se estabilizou ou se não estabilizou. Mas tem que ser feito um monitoramento, né? Não é simplesmente você plantar e depois de um ano você volta lá. Você tem que ter um acompanhamento ali se a vegetação está conseguindo se fixar, né, no terreno, se o solo não está movimentando, se a drenagem foi colocada corretamente nos locais corretos, né, para desviar a água, se não tem infiltração, caminhos d'água, né, ali no meio da área. Então, tem outros fatores que interferem. Mas, então, por isso que não dá para dizer exatamente. Aí o Isaías me ajuda e complementa, porque a parte de vegetação é super importante também, né, nesse estudo. Então, é isso. Pessoal, algum comentário a mais? Alguma dúvida? Nívia, só para fechar, eu queria saber, na verdade, duas coisas, talvez uma pergunta um pouco mais prática. Primeiro, de todos esses softwares que é utilizado para fazer essa tradução, digamos assim, do que se vê em mapas, né, com todas essas categorias e todos esses filtros, hoje, qual que é o mais usado? Eu queria saber isso. E segundo, a questão de aquisição de imagens, né? Eu suposto que seria interessante falar bem rapidamente assim, porque a qualidade das imagens, se as imagens são gratuitas ou não, enfim, só para o pessoal ter uma ideia de como, entre aspas, é esse mercado, né? Porque tem muito engenheiro ambiental hoje que eu conheço trabalhando com a parte de geoprocessamento. Sim, sim. Então, os softwares, o QGIS que eu mostrei para vocês, ele está sendo muito utilizado, principalmente por ser um software livre. Ele permite que você desenvolva uma rotina de programação. Aí, quem gosta da área de programação, tá com a faca e o queijo na mão, eu falo para trabalhar com geoprocessamento. Na linguagem Python, é a linguagem que ele usa. E aí os usuários, né, os programadores, fazem a rotina de uma determinada ferramenta para conseguir classificar uma imagem, por exemplo. Então, por ser um software livre, né, aberto, código aberto, ele está sendo muito utilizado pelas empresas. E o outro que também está sendo bastante utilizado é o ArcGIS. O ArcGIS ele não é livre, né, ele é um software pago, mas ele é muito bom, tem resultados muito bons, os processamentos que ele faz são excelentes, não é tão pesado, ele tem a versão também para celular, né, para móvel, você vai a campo, insere pontos, insere informações ali na tela do próprio celular, usando o aplicativo dele, e depois você abre aquele mesmo projeto no computador e você visualiza, né, aquelas informações. Então, é muito legal, mas ele é mais caro, né? Quer dizer, é bem caro a licença dele. A gente tem lá no laboratório de geoprocessamento a versão 10.2, mas ele já está na 10.5. Então, não conseguimos atualizar ainda, né? Vamos ver se aí o próximo ano a gente consegue atualizar. Apesar que as ferramentas não mudam tanto, né? Vai sendo melhorado a programação. E aí, quanto às imagens, a gente conseguiu comprar 2 drones, né, lá na Unifei. Estamos procurando o curso, aí, a capacitação, né, e também já estamos orientando o TFG, eu e a Samara, para que os alunos nos ajudem aí na utilização desses drones para obter as imagens. Então, essa imagem aqui que a gente vê, que é de alta resolução, né, é a imagem de um drone, que foi o meu aluno do mestrado, ele tinha o drone na época, e ele que fez esse levantamento, obteve essa imagem, e também a topografia. Além das imagens de drone, a gente tem as imagens de satélite, temos a imagem do Landsat, toda a série Landsat, apesar que a resolução é 30 metros, e aí quando a gente fala resolução espacial de 30 metros, quer dizer que o menor objeto que eu consigo identificar naquela imagem ele tem 30 metros quadrados, então não é uma resolução alta, né, é uma resolução intermediária aí, e quando a gente analisa a área urbana, você vê uma mancha, né. Mas o Landsat 8 permite fazer a fusão com a banda pancromática, com a imagem, né, preto e branco,
que essa imagem preto e branco, ela vem numa resolução espacial melhor. Se não me engano, são 10 metros, e aí a gente consegue melhorar a resolução espacial da imagem colorida com a imagem preto e branco, né, faz a fusão, e aí você consegue melhorar, então, essa imagem colorida para 15 metros. E aí a gente tem as imagens do Sibers 4A, que também foi lançado em 2019, e aí também a gente faz a fusão e consegue melhorar para uma resolução de 2 metros. Então, fica uma imagem muito boa. Pensando assim no processamento da imagem, que daí já tem que aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, né? Precisa da correção atmosférica. As imagens do Sibers não têm essa correção atmosférica, as do Landsat tem, mas as do Sibers não. Então, a gente precisa fazer o processamento, que é um pouquinho mais complexo, para fazer a correção atmosférica, que são nuvens e até a própria localização geográfica de cada um dos pontinhos, né, da imagem. Então, esses são os 2 satélites que a gente tem gratuito, também do Sentinel, que a resolução é de 5 metros, e no Ministério do Meio Ambiente tem um catálogo de imagens, mas são imagens até 2015, do RapidEye, e aí também não são de todos os meses, assim como a gente tem do Landsat, do Sibers, né? Lá no Ministério do Meio Ambiente foi um convênio que foi feito, eles compraram umas imagens de alta resolução para desenvolvimento de um projeto, e aí depois ficou disponível, né, gratuitamente, mas são imagens só daquelas datas específicas. Então, a nossa aposta, né, agora são as imagens de drones, que a gente consegue. Apesar que quando você tem uma cobertura de uma área menor, você precisa fazer vários voos para pegar, imagina, se você precisasse dessa área do lado aqui, né, dessa outra área, então teria que fazer vários voos e depois juntar, que a gente chama de mosaico, todas essas imagens. E, assim, tendo o drone, né, aqui na Unifei, não vai ter um custo, né? O custo é a manutenção do equipamento, comprar uma câmera melhor, né? As imagens já saem com uma alta resolução, né? Sim, e aí por isso que a gente precisa da capacitação dos professores e dos técnicos, né? Que seria o André, que é o técnico do laboratório de topografia, e o Xandinho, para fazer o processamento, porque é demorado. E além do treinamento com os alunos, né? Por isso que a gente está orientando TFG e mestrado, para que a gente capacite os alunos e eles possam nos dar um apoio aí, né? Sempre que a gente precisar, com essas imagens, né? Com esses levantamentos. Então, perfeito. Nívia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Esse e-mail você colocou aí na apresentação, suponho que os alunos tenham isso. Está no site. Isso, eu passo para eles depois também. Esse é um site? É o não, site do... Não, está lá no CIGA, né, o e-mail. Tá, perfeito. Perfeito, tá bom. Nívia, muitíssimo obrigado, viu? Então, pessoal, eu agradeço. Quiserem trabalhar aí geoprocessamento, inevitavelmente vocês vão ter contato com a professora Nívia, mas... Tem professor que nem sabe mexer, em manejo, a Eliane também pede mapa de declividade, mapa de curvas de nível, e aí é uma disciplina do 5º período, né, e os alunos já fizeram geoprocessamento, então ela pede, façam aí o mapa de declividade, aí os alunos sempre me pedem ajuda, né, claro que eu estou sempre à disposição, mas é legal porque já aqueles que se dedicaram mais lá na disciplina já conseguem aplicar essa prática aí. Muito bem. Então, estou à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Nívia. Obrigada. Mesmo. Vou parar aqui a compartilhar. Isso. Agora, Isaías, agora é com você. Isaías, ele, de novo, né? Ele é professor também dessa disciplina, né? E ele vai falar um pouquinho aí sobre esse tema de recuperação de áreas degradadas, mas talvez no ponto de vista mais da parte da vegetação e tal. Você quer compartilhar alguma coisa? Aí fica à vontade. Obrigado, Rafael. Bom dia a todo mundo mais uma vez. É uma ótima oportunidade aí, estarmos aqui conversando um pouquinho a respeito de vegetação, RAD, essas coisas que a gente gosta bastante, né? Então, isso é muito bom.
Eu sou biólogo, tá? E fiz doutorado em ciências florestais lá na UFLA, e eu trabalho com vegetação desde 2002, então já tem um tempinho. É claro que o enfoque mudou um pouco ao longo da história, né? Mas assim, a parte de rádio, ela com certeza é uma dos objetivos finais ao trabalhar com vegetação. Então, eu gostaria de conversar com vocês aí a respeito de um pouquinho sobre vegetação, tá? Eu até fiz um título para a apresentação de hoje, porque às vezes é uma pergunta que, na verdade, às vezes não, é uma pergunta que eu sempre escuto. Né? Não sei se já chegou para vocês, chegaram aí? Sim, sim, estamos vendo já. Beleza. Por que estudar vegetação? Na verdade, como se trata de um curso de engenharia, por ser engenharia ambiental, é mais comum essa aceitação a respeito desse tema. Mas eu já dei aula em outras engenharias, lá na UFA mesmo eu dei aula não era engenharia, é um curso de zootecnia, e as pessoas sempre me perguntavam, mas por que vegetação e tal? Então, é sempre bom começarmos por aqui. Por que vegetação pode ser importante? Isaías, eu acho que E travou. principalmente para a turma, muito legal, tô vendo, ela tem bastante gente. Pode continuar, agora eu vou. Travou? Tá. Se continuar travando, você me fala que eu fecho a câmera, tá? Porque às vezes a minha internet dá umas falhadas aqui. Okay. Essa turma é bem legal, eu vi que tem bastante gente, né, no início do curso e tal, isso é muito bom. Nós vamos nos encontrar muito em breve, no dia 15 de julho, nós vamos nos encontrar na disciplina de Biologia, que eu atualmente estou dividindo com o professor Rogério Meloni, né, e aí a gente vai começar essa jornada a respeito da vegetação. Essas são as disciplinas que eu ministro atualmente, a Bio 101 com o professor Rogério, que vocês vão me conhecer daqui a pouquinho, na disciplina. Logo em seguida, a gente tem silvicultura lá, no sexto período. Depois nós conversamos um pouquinho sobre conservação da biodiversidade no sétimo. E aí nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado a respeito de tudo isso que a gente viu na disciplina de rádio. Né? A vegetação em si, ela pode ser utilizada não só em rádio, tá? Na verdade, para vocês, ela importa tanto em rádio quanto, por exemplo, em avaliação de impactos ambientais. Quando você pega um projeto de licenciamento em suas mãos, né, futuramente vocês vão fazer isso como engenheiros ambientais, vocês vão ter ele ali na mão e parte desse documento, ele diz respeito à vegetação, a parte biológica, né? Inclusive, nessa nova grade que vai começar, se Deus quiser, muito em breve, há uma proposta de uma disciplina que eu vou dividir com o professor Tiago, da Biologia, onde o intuito é mostrar um pouquinho do efeito dos empreendimentos, de licenciamento, dentro da biota, né? Então, como fazer para avaliar o efeito desses empreendimentos dentro da parte biológica, da flora, da fauna. Né? Então, é uma disciplina que eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá? Então, vamos direto aqui pensando um pouquinho. Eu tenho a vegetação, e esse daqui é um cenário muito comum atualmente, né? Sempre foi no nosso país. Nosso país, se você pensar que em 1920 nós tínhamos cerca de 30 milhões de brasileiros, hoje nós temos muito mais do que isso, né? Ou seja, em 100 anos, meio que aumentou em 10 vezes a quantidade de brasileiros. Então, assim, o país ele tem sofrido com isso em relação à vegetação. E por que a vegetação ela é tão importante? Primeiro, é base da cadeia alimentar. Então, qualquer cadeia alimentar ela tem por sua base o componente fotossintetizante, para a vegetação, seja no ambiente aquático ou no ambiente terrestre. É claro que há exceções, há ambientes aquáticos com variações aí e tal, mas no geral é isso, né? Ela é importante porque ela melhora a qualidade do ar, é importante porque melhora a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor, melhora ruído, enfim, gente, a vegetação ela é a camada final, né, dentro de uma recuperação de áreas degradadas, tá certo? E hoje nós estamos cada vez menos com menos vegetação aí ao nosso redor, né, infelizmente.
A Mata Atlântica, nós estamos aí... Há estimativas que falam que temos 7% de Mata Atlântica. Há estimativas muito mais otimistas que falam que nós temos 15% de Mata Atlântica. E, em outras palavras, o trabalho de recuperação ele tem sido cada vez mais necessário. E quando se pensa em recuperação de áreas degradadas, a primeira coisa que as pessoas pensam é, vamos plantar. Mas a Nívia acabou de mostrar aí que é um pouco diferente. E não é só plantar. Na maioria dos casos, você precisa de uma intervenção física. Desviar o curso d'água para evitar o carregamento do solo, evitar erosão, melhorar o declive da área. E existe uma série de processos onde a revegetação ela é um pedacinho dela. Tá? E normalmente é a parte final. E mesmo sendo apenas uma parte, ela se subdivide em muitas outras partes. Então a gente tem uma série de etapas até chegarmos no plantio final, que é o que se pretende, né? Então, para começar, gostaria de conversar com vocês o seguinte: existem diferenças entre uma área perturbada e uma área degradada, tá bom? Esse caso que eu estou mostrando aqui, apesar de ser muito trágico, ele é perturbado. Por quê? Porque o solo ele foi queimado, ele foi cortado, a vegetação foi retirada, mas assim, você consegue, se você isolar essa área e deixar ela sozinha ali por 20, 30, 50 anos, há uma tendência a voltar essa vegetação com o tempo. Né? E aqui, respondendo a pergunta do Vitor, mas principalmente para a área de vegetação, né, a Nívia falou muito bem a respeito da vossoroca, que você pode ter uma estabilização a partir de 3, 6 meses, 1 ano. Com relação à vegetação, se você pretende voltar a essa vegetação nativa, ou seja, você pretende fazer uma restauração ecológica, demora mais. A gente vai pensar em pelo menos 10 anos, para que tenhamos uma cobertura vegetacional razoável. Mas varia muito também, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Então, essa área aqui é uma área que provavelmente ela está perturbada. Ela tem a capacidade de resiliência, de voltar ao que ela era antes. Porém, há situações como esse caso aqui. Isso aqui é uma cava de mineração da Alcoa, lá em Poços de Caldas. É uma cava pequena, você consegue ver a vegetação ao fundo, e mesmo assim, olha o nível de degradação. Você retirou todo o solo superficial, né? Nesse caso aqui, já pensando na recuperação, eles já pegaram esse solo e armazenaram ele em determinado lugar para voltar com ele depois. Mas você retira todo o solo superficial, você tira horizontes A, B e chega até o C e às vezes até mais do que isso. Para quê? Para retirar o minério por baixo. Então, esse solo aqui ele é estéril. Então, isso aqui é uma degradação. A gente não consegue voltar essa vegetação. Você precisa fazer uma intervenção, ou caso contrário, você vai ter um processo erosivo muito forte aqui. Tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer numa área como essa? A principal coisa que as pessoas pensam é introdução de espécies. Né? E, graças a Deus, temos evoluído bastante disso. Na década de 80, 1980, 1990, antes disso a gente nem falava muito sobre recuperação de áreas degradadas, introdução de espécies e tudo mais. Mas até mais ou menos essa época, as pessoas pensavam em plantio de espécies simples. Eucaliptos, cassemanjo, leucina leucocéfala. São plantas que eles plantavam um maciço vegetacional, embaixo delas plantava grama ou capim. Para quê? Para ver uma recuperação visual. Então, visualmente, em 1 ano, você tinha uma área verdinha, linda, maravilhosa. Mas essas espécies são espécies que elas morrem fácil, elas têm uma vida curta. Então, logo, daqui uns 5, 10 anos, a erosão voltava tudo de novo. Ou então, continuava sendo pasto para o resto da vida. Então, hoje em dia, a gente pensa diferente. Há uma tendência maior em pensar em restauração. Então, a gente pensa muito mais em voltar ao ambiente nativo, como ele era antes, ou mais próximo disso, tá? Mas existem casos e casos que a gente acaba discutindo bastante na disciplina de rádio, tá bom? E para plantar, né, para chegar nessa fase de plantio, eu esquematizei aqui de uma forma bastante simples a trajetória de uma planta. Primeiro ela nasce, a semente ela germina, nasce, e até ela se tornar um indivíduo adulto, que pode ser um indivíduo tão pequenininho quanto de uma árvore gigantesca, dependendo da espécie, dependendo do seu desenvolvimento, ela tem apenas 2 caminhos para seguir. Ela pode crescer e escapar da morte,
ou ela pode morrer e entrar naquela continha que a gente faz de taxa de mortalidade. E nesse início aqui, as primeiras fases de vida, são as fases mais críticas para isso. Então, como reduzir esse problema, essa alta mortalidade que nós temos nesse plantio? A gente pode pensar em estratégias de plantio, com uma cova mais bem estruturada, com um sistema de manutenção mais elaborado. Nós podemos pensar na escolha correta dos indivíduos em relação ao tamanho, em relação à qualidade à saúde da planta. Nós podemos pensar na escolha certa da espécie, porque existe um problemão aí, as pessoas sempre acham que planta é planta, mas não é, cada planta tem o seu lugar, cada espécie tem o seu lugar, né? Então, existem algumas etapas até chegar lá, né? A primeira delas é a avaliação das condições abióticas, que passa por tudo que a Nívia falou, e até mais em relação à fertilidade do solo, por exemplo, para saber se precisa de alguma correção ou alguma coisa a mais. Avaliação biótica, então, desde a paisagem, né? Nós podemos pegar as cartas aí de uso e ocupação do solo, vegetação, que a Nívia vai construir aí com o sistema de SIG, e vocês vão construir com essas ferramentas que ela mostrou, e avaliar as condições bióticas ao redor. É uma região que ela tem muita vegetação ao redor, então eu tenho um aporte de sementes muito mais fácil ali, então a minha intervenção é menor. Não, uma região totalmente deserta, porque já foi muito degradada, então aí o trabalho vai ser mais intenso, e mais custoso também, vai custar mais dinheiro. E também temos uma avaliação mais sobre a vegetação da região. Que vegetação que eu tenho ali? E isso é muito importante, meus queridos, porque quando se pensa em Brasil, é um país muito extenso, que você vai ter desde florestas, aqui no topo superior esquerdo, até campos, no canto inferior direito. E isso vai depender do tipo de clima, do tipo de solo, do tipo de um monte de coisa. E normalmente as pessoas pensam, mas se é uma espécie brasileira, qual o problema de eu plantar aqui em Itajubá? Ou em Poços de Caldas, como é um exemplo que eu mostrei. É muito, tá? Muito. Se você observar aqui na margem do Sapucaí, tem ali perto do posto P4 mesmo, é muito comum a gente ver elas. São árvores grandes, verdes, tal, mas que embaixo você não encontra quase nada além dos seus próprios filhotes, suas próprias sementes, suas próprias plântulas. São plantas que elas vieram da Caatinga para cá, para a recuperação das áreas aqui, nessa década de 80, 90, mais ou menos, porque elas crescem rápido, elas se propagam rápido, mas por ser muito agressivas, elas acabam tomando conta de tudo. Lá onde ela é nativa, lá na região nordestina, é super tranquilo, tá? Por quê? Porque lá é o lugar dela. Lá ela tem competição adequada para a sua ecologia. Aqui ela não tem. Então, aqui ela é exótica, lá não. E é uma planta brasileira, tá bom? Então, é muito importante entendermos qual tipo de vegetação estamos trabalhando. Tem situações que as pessoas tentam pegar uma área de campo, como essa última imagem aqui da esquerda, e tentam plantar uma floresta. Não vai funcionar. O solo não permite, tá? É um ambiente que naturalmente é campo, e deve ser recuperado como um campo, né? Então, quando você olha até mais de perto, você percebe que existe uma interação entre vegetação e o ambiente, né? Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo simples a respeito do cerrado. Cada círculo desse representa um tipo de vegetação dentro do cerrado. Então, dentro do bioma cerrado, você tem um monte de tipos vegetacionais. E cada um deles vai se relacionar com as variáveis de forma diferente. Vamos pensar aqui em fertilidade e altitude, por exemplo. Quanto mais alta, mais elevada a minha altitude e mais infértil o meu solo, mais eu vou me aproximar de um campo. Quanto mais fértil o meu solo e uma altitude menor, eu vou me aproximar de florestas. Então, eu tenho que entender um pouco do meu solo para poder, então, pensar em qual vegetação que eu vou trabalhar nisso. E aí a gente começa a ficar, poxa vida, mas o que eu faço? Como é que eu resolvo tudo isso? Tá? Dá para resolver, tá, gente? Dá para resolver. É só ter um pouquinho de paciência. E aí nós vamos começar a trabalhar um pouquinho dentro das disciplinas, das várias disciplinas que eu mostrei para vocês aí, a conversar sobre
variáveis ambientais, sobre o que é uma vegetação, o que é uma planta, quais são os estilos reprodutivos. E eu vou mostrar para vocês aqui agora só algumas variáveis que são úteis para uma recuperação, um planejamento de uma recuperação de áreas degradadas, tá? A primeira delas é conhecer a sua vegetação. Então, tem uma vegetação em volta, vamos fazer coletas, vamos identificar essas espécies. Quais espécies ela tem ali? Tem espécie A, B, C e D. Tá bom. Então, essas espécies, elas pertencem a um conjunto vegetacional de qual tipo? É uma floresta estacional decidual, semidecidual? Eu posso pegar, eu consigo mudas dessas espécies, porque também tem isso. A gente às vezes nós queremos as espécies corretas, mas o mercado não nos permite comprar essas espécies, então nós temos que adaptar. Então, eu consigo comprar essas espécies para colocar na minha área. Eu preciso entender que tipo vegetacional, de fato, eu estou trabalhando. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma vegetação do norte de Minas, que é uma floresta estacional decidual. Mas aqui em Itajubá a gente tem algo muito parecido, tá? Então, no inverno eu tenho uma vegetação mais seca, porque caiu todas as folhas, porque a planta ela quer economizar água. Se vocês observarem aqui no gráficozinho de precipitação, vocês vão ver que tem uma época de pouquíssima pluviosidade, quase zero, tem alguns meses que são zero mesmo, no mês de julho, junho, não caiu uma gotinha d'água, mas tem muita chuva no mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Essa concentração das chuvas faz com que as florestas elas tenham um período de crescimento e um período de dormência, que é o que nós chamamos de caducifolia, né? Aqui a gente tem isso, só que muito menos. Se eu tirasse essa mesma foto aqui, eu teria uma floresta bem verdinha na época das chuvas e uma floresta mais ou menos verde na época da seca, tá? Que é agora que a gente está vivendo nesse mês de julho aqui agora, tá? Então, uma outra variável bem legal da gente entender é qual a capacidade de dispersão das espécies. Tá bom? Aquilo que eu falei para vocês no início. A Nívia, ela trouxe algumas ferramentas importantíssimas que hoje nós conseguimos, que nos ajudam muito, que são as cartas. E você vai pegar uma carta de vegetação da região, uma carta de uso e ocupação do solo, e vai entender qual é a conectividade das matas ao redor da sua área que vai ser recuperada. Tá bom? Por quê? Porque o aporte de sementes dessas matas ao entorno vai funcionar de uma forma fantástica, vai melhorar muito a recuperação dessa área. Se você associar isso com um tipo de solo, então, nossa, vai ser incrível, tá bom? Muitas vezes, se você fechar a área e permitir a conexão dela com a mata ao lado, vai melhorar em 30%, 40% a sua recuperação da sua área. Ou às vezes nem precisa fazer nada, dependendo do tamanho da área que está degradada, dependendo do estado que se encontra, tá bom? Outra variável bem interessante a se pensar é o processo de sucessão, né, que também nós trabalhamos, principalmente na disciplina de silvicultura e de RAD, aqui diretamente falando de RAD, né? Na disciplina de amostragem também a gente trabalha um pouquinho a respeito. Então vamos supor que uma floresta, ela sofreu algum evento que permitiu que houvesse uma clareira no seu interior, que abrisse espaço ali, ou corte raso, foi um madeireiro lá e cortou a beça. E o que isso vai fazer na floresta? Vai aumentar a luz, vai aumentar o vento, vai diminuir a umidade, vai aumentar a temperatura. Então, a floresta ela vai sentir muito a respeito disso. Por esse ambiente ser muito diferente, novas espécies vão colonizar, espécies inclusive diferentes das anteriores. Isso vai fazer com que aquela floresta, aquele pedaço da floresta, ela tenha uma vegetação diferente daquela que ela tinha anteriormente. Mas não é diferente no sentido ruim. Muitas vezes é apenas uma variação da vegetação que já existe. Tá? Então, entender esse processo é muito bom porque te permite escolher espécies corretas. Por exemplo, eu tenho uma área que está degradada, tal como aquela cava de mineração, tal como a vossoroca que a Nívia mostrou lá no estudo de 2019. Escolher espécies pioneiras, mais rústicas, de rápido crescimento, e que vão melhorar a qualidade do solo, é importantíssimo, tá? E, normalmente, elas são facilitadoras para que outras espécies mais sensíveis cheguem posteriormente. Tá? Então, esse processo de sucessão de espécies, ele é fundamental
para o planejamento de uma floresta, tá bom? Um outro entendimento legal que a gente tem, e que a gente vai ver bastante em silvicultura, um pouquinho, bem pouquinho, mas a gente vai ver também na disciplina de biologia, quando nós falamos de floração, é a fenologia. Bom, qual é a época que a planta ela tende a germinar, né? Como a Nívia falou, o plantio ele tem que ser planejado, então ele tem que ser na época anterior às chuvas, para quando chover, as sementes já estarem no solo, se for um caso de semeadura a lanço. Ou, se for um caso de plantio de mudas, que seja no início da estação chuvosa. Por quê? Porque é o período de rápido crescimento das plantas. Mas é importante também entender qual é a época de floração, a época de desfolhamento, de enfolhamento, a época de crescimento da planta, a época de produção de frutos. Para quê? Para que eu possa planejar a minha produção de mudas. Muitas vezes eu não vou comprar mudas, né? E mesmo se eu for comprar mudas, eu tenho que pensar na época que eu vou ter aquelas sementes necessárias para produzir as mudas que eu quero. Então é importante entender esse ciclo que a planta ela possui, para que eu tenha as minhas mudas na época certa, para que eu possa plantá-las na época correta. Bom? Outras variáveis também muito importantes que nós discutimos aqui, mais diretamente no curso de RAD mesmo, as capacidades de regeneração da floresta. E aí a gente passa, por exemplo, para a parte de chuva de sementes, né? Nós vimos que as plantas elas enviam sementes ao seu redor para colonizar novas áreas. E essas sementes depositadas no solo, junto com folha, com restos de animais, com dejetos, com tudo, vai formar o que nós chamamos de serrapilheira. Ela é fantástica para o crescimento, para a recuperação de uma área. Tá? Tem um rapaz, um amigo meu, que hoje ele está na Universidade de São João del Rei, no campus lá de Sete Lagoas. Ele trabalhou na Alcoa há muito tempo, e ele falou que quando você pega essa serrapilheira e ele translocava ela para a área de recuperação e distribuía na área, a recuperação era incrível. Porque essa serrapilheira ela é fantástica, ela é cheia de nutrientes, ela é cheia de animais, ela é cheia de sementes, de propagos para melhorar essa capacidade de nutrição do solo. Tá? Quando a gente vai partir aqui um pouquinho de uma forma mais ampla, ou talvez um pouco mais restrita, quando nós falamos de solo, nós vamos trabalhar um pouquinho das relações espécie-ambiente. E isso aqui eu espero trabalhar na próxima grade, na disciplina de amostragem com vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. E a intenção é verificar qual é a relação entre a distribuição das espécies e as variáveis. Aqui eu tenho um exemplo de variável climática, né? A duração da estação seca, a distância do oceano, que vai influenciar na precipitação, a precipitação em si, a temperatura, a altitude. E cada pontinho desse aqui, pense como uma região, uma área. Dentro de cada pontinho desse aqui, eu concentro informações a respeito de tipos de espécies. Então, quais espécies existem no pontinho P3 aqui? Tem espécie A, B, C e D. Qual a espécie que eu encontro aqui no lugar CFR? Eu tenho a X, Y, Z. E a relação entre estas espécies e estas variáveis vai me indicar, por exemplo, que um determinado grupo de espécies aqui no canto inferior esquerdo aqui do meu gráfico são espécies que elas estão relacionadas com o comprimento da estação seca, com a distância do oceano, ou seja, com a umidade do ambiente. Eu não posso pegar qualquer espécie e colocar lá. Tem que ser uma espécie que ela seja mais adaptada a ambientes mais secos, de ambientes de maior umidade. Então, dependendo do meu raciocínio que eu estiver trabalhando aqui, né? Por outro lado, o lado inverso, aqui no quadrante aqui superior direito, eu tenho espécies que são mais relacionadas a muita chuva. Então, eu não posso pegar espécies de áreas muito secas e colocar lá, porque elas não vão dar conta. Ou, se derem conta, podem virar espécies exóticas, pragas na minha região. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom? A mesma relação eu posso fazer com o solo, tá? Se eu pensar, por exemplo, que cada pontinho desse daqui é uma região e com suas espécies devidas, né? Então, eu posso pensar que quanto mais para a esquerda eu vou no meu gráfico, mais eu vou ter um solo de maior fertilidade, tá? Um solo mais argiloso. Então, eu tenho que me preocupar em escolher espécies
mais resistentes a ambientes de alta fertilidade e que são capazes de competir, tá? Porque às vezes nós pensamos assim, se é um ambiente muito fértil, então eu posso plantar qualquer coisa. Às vezes sim, às vezes não. Quando se aumenta demais a fertilidade de um ambiente, você aumenta certas concentrações de nutrientes, como boro, por exemplo, que acaba ficando muito tóxico para a planta. Então você tem que ter a nutrição correta. Se é muito argiloso, também pode prejudicar a absorção de água pela planta. Então você tem que entender um pouquinho sobre isso para você falar assim, poxa, qual a espécie que eu vou plantar ali? Tá? É muito importante também. E aqui, meus queridos, assim, para resumir tudo, quando eu saio de um ambiente degradado, aqui no meu canto superior esquerdo, e chego numa área recuperada, né, quando eu digo que recuperada em termos de vegetação, ela é replantada, eu passo por uma série de etapas, tá? E cada uma dessas etapas eu vou ter a participação de um determinado conhecimento a respeito da vegetação, né? Eu vou ter a participação de amostragem para monitorar esse ambiente. Eu vou ter a introdução de conhecimentos a respeito do que é uma planta, qual a sua capacidade reprodutiva, o que é um fruto, de onde vêm as sementes, como eles são formados, que a gente vai ver agora, né, a partir do dia 15 de julho, na disciplina de biologia. Nós precisamos entender como produzir essas mudas, né? Existem casos, inclusive, de engenheiros ambientais que se formaram na Unifei e que hoje têm viveiros de mudas. É lógico que não necessariamente vocês precisam saber tudo sobre isso, e nem dá, tá, gente? A disciplina de silvicultura aqui na Unifei é bastante resumida, porque é uma das poucas disciplinas que nós vamos ver biologia, parte biológica, então a gente acaba resumindo muita coisa nela. Mas é importante vocês terem esse entendimento para quando tiverem em mãos um projeto de licenciamento, né, um pedido de licenciamento, e analisar aquela documentação, vocês consigam entender o que está ali. E se foi feito em boa qualidade ou não, tá? O mesmo para a proposta de RAD. Então, RAD vai incluir tudo isso aqui que a gente viu. Tá? Por isso que eu digo que RAD, avaliação de impactos ambientais, são destinos finais de tudo que a gente aprende sobre biota, sobre vegetação, no nosso curso aqui de engenharia ambiental, certo? E a biologia da conservação, ela vai complementar a RAD. Por que eu tenho que recuperar uma área? Qual a importância disso? O que eu tenho que fazer para evitar uma área degradada? Também vai estar incluído aqui também. Tá? Então, RAD, por isso que o Rafael falou sobre disciplina integradora, porque é uma disciplina fantástica que inclui uma multidisciplinaridade incrível. Pode incluir quase tudo. Né? Então, a gente vai trabalhar bastante a respeito disso. Tá? Então, é isso. É uma apresentaçãozinha rápida. Fique à vontade de tiver alguma pergunta. Isaías, poxa, muito legal mesmo. Deu para ter uma ideia geral. Assim, eu particularmente fiquei impressionado, né? Porque embora não seja a minha área direta de atuação, na minha formação em engenharia, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Essa parte, infelizmente, foi muito falha por falta de professor. Né? Agora, essa turma, por exemplo, vai estar em boas mãos, digamos assim. Pessoal, perguntas, dúvidas, podem colocar no chat ou levantar aí, abrir o microfone. Bom, enquanto... Assim, você está conseguindo ver aí? Isaías, no chat? Porque aí a Letícia está perguntando. Bom dia, professor. Minha dúvida seria se já houve alguma área que não foi possível a recuperação. Boa pergunta, viu, Letícia? Boa pergunta. Tem casos muito extremos, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá em Mariana, Brumadinho, foi um rio inteiro que foi devastado lá em Mariana e regiões inteiras. E o pior que foi de uma forma, não foi um deslizamento qualquer, né? Foram áreas contaminadas. Eu não sei, eu não vou te dizer assim, olha, não é possível. Eu digo que é possível sim, mas eu não sei se a nossa geração ou dos nossos filhos vão ver essa recuperação, não. Tá? Então, assim, são casos muito extremos. Tanto que o governo, agora está bem esquecido essa área, né? Esse fato, infelizmente. Mas houve um empenho muito grande do governo a respeito de financiar projetos de recuperação dessas áreas. E o sucesso não foi tão grande ainda, porque tem que descontaminar. E olha a quantidade de rejeito, né? Então ainda é um problemão. Tá? Então não vou dizer assim, não tem jeito, mas é muito a longo prazo. Verdade, muito a longo prazo mesmo. Perfeito. Alguém mais? Algum
eu achei interessante, Isaías, até como uma provocação, né? Você colocou em um dos slides, infelizmente eu não peguei qual é, mas acho que do meio aí da sua fala, né? Onde você tem as setinhas, né? Introdução de espécies, avaliação abiótica, biótica e depois mais alguma coisa. Na sua opinião, de todo um processo de recuperação de áreas degradadas, ou seja, acho que nos últimos slides você colocou ali, você descrever a degradação, depois tem a parte específica de silvicultura, até o plantio. Em todo esse processo, aonde você enxerga, talvez por informações que você tem do mercado, de ex-alunos, sei lá, de colegas, né? Mas aonde que você enxerga que o engenheiro ambiental ele pode atuar? Olha, eu diria que em toda etapa, sabe, Rafael? No início, se você pensar no engenheiro ambiental como um gestor, no início ele tem que estar presente para planejar tudo isso. Reunir, se ele não tem todas as informações, por exemplo, o estudo da vegetação em volta, se ele for possível, mas ele não tem uma condição de conhecimentos para identificar as espécies e tudo mais, ele tem total condições para de reunir uma equipe multidisciplinar e gerir todo esse processo. Sabe? Então, eu acho que tem, desde o início do planejamento, a execução, né, até o plantio e o acompanhamento final. Eu acho que todas essas etapas é possível. Aí vai depender da especialização de cada um. Né? Por exemplo, eu tive alunos em estágio, quando eu era coordenador de estágio, teve um aluno que ele se especializou em identificação de plantas e trabalhou lá no herbário do Jardim Botânico de Poços de Caldas. Ele era da ambiental aqui. Então, assim, é a mais raro? Sim, mas dá para fazer. Tem, igual eu falei, citei o caso do aluno aqui da ambiental que montou um viveiro de mudas e hoje ele é especialista em produção de mudas. O viveiro Santa Helena é dele. Mas existem muitos outros casos em que chegou, por exemplo, de estágio de alunos que trabalhavam nesse planejamento, na avaliação de documentos de licenciamento, na avaliação de um PRAD, como é que chama? O termo de ajuste de conduta, de um TAC, de um planejamento mais geral. Então, assim, a parte de planejamento da engenharia ambiental, ela é fantástica. Então, eu acho que é a parte mais pesada, mais maciça, de início, assim, o aluno saiu para o mercado de trabalho. Procurem áreas nesse sentido, de gestão. Eu acho que vocês têm uma área gigantesca a se trabalhar, tá? Mas dentro de cada uma dessas ali, vocês conseguem se especializar e seguir carreiras mais específicas também. Dá para fazer assim. Porque eu vejo engenharia ambiental justamente como aquele cara que não tem um conhecimento aprofundado, né? Eu falo isso muito para eles aqui, mas ele tem um conhecimento, eu não vou nem dizer superficial, né? Não é tão específico, mas também não é tão zero, né? E por conta disso, ele consegue conversar, porque é uma coisa que integra muitas áreas. Sim. Não sei se tem alguma, eu só tenho mais uma, então, já que o pessoal não... Na sua opinião, qual que é o principal obstáculo hoje que você enxerga para fazer uma recuperação de áreas degradadas? Nós vemos ao nosso redor áreas degradadas, né, que necessitam, que imploram por recuperação. Você mostrou aí um processo muito racional, óbvio, que eu só vejo vantagens, embora muitas vezes seja demorado. O que você acha que impede, que trava essas iniciativas não serem em maior número? Falta de conhecimento técnico, falta de especialista, ou falta de dinheiro, ou falta de interesse? O que você acha? Eu acho que pode passar por muitos problemas, mas eu acho que tem dois que me incomodam mais. O primeiro deles é a falta de sensibilização a respeito. Tá? E aqui, pensando em RAD como uma disciplina multidisciplinar, né, uma área multidisciplinar, a educação ambiental ela é muito falha. Nós temos ótimos profissionais no mercado, ótimos. Aqui na Unifei, dessa turma aqui vai sair ótimos profissionais. E assim, só que a empresa, ela só vai fazer, por exemplo, a empresa de mineração, ela faz porque a legislação cria essa demanda, principalmente. Ela precisa dar conta daquela área que ela degradou. Mas como ela vai fazer isso?
Aí, se não houver a legislação não impor essa especificidade, olha, tem que ser feito assim, tem que ser acompanhado. Se não houver uma boa fiscalização, por exemplo, é feito de uma forma muito superficial. Então, assim, falta de sensibilização de entender que o ambiente ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser cuidado. Por exemplo, tem um loteamento no final da PPS ali, quase chegando na prefeitura, na rotatória da prefeitura, tem uma área que foi retirou toneladas de terra ali para levar para algum lugar, aterrar algum lugar. Só que não foi feito nenhum planejamento. E é claro essa falta de planejamento, porque a erosão já começou e já está bem avançada. Então, assim, é falta de uma sensibilização. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E uma outra parte que também está interligada a isso é a falta de recursos. A gente, normalmente, quando se contrata para fazer uma recuperação de área degradada, a primeira coisa que as pessoas pensam é, vamos revegetar, vamos plantar. Por quê? Porque dá um aspecto visual muito rápido, né? Estético, tem lugar né? estético. Então, assim, tem gente que planta mamona e acha que ficou verdinho, tá tudo bom. A imagem de satélite fica linda. Então, assim, mas não é verdade, tá? Então, assim, falta essa perspicácia da pessoa entender, olha, eu tenho que recuperar, porque é o meu ambiente, aquilo melhora a qualidade de vida, é muito mais do que simplesmente ficar bonito. Ficar bonito, tem um aspecto estético. Isso no início da disciplina eu batia muito martelo e eu percebo uma tendência muito grande, né? Nessa geração que nós estamos de Instagram, que o que importa é o que está na foto, a sustentabilidade, acho que um dos principais obstáculos para a sustentabilidade é ficar só no âmbito estético. Tem a sua importância, mas às vezes você deixa muita coisa de lado, né? Fica muito caro. Perfeito. Gente, algum comentário a mais? Bom, assim, o Paulo, e a respeito do crescimento das áreas urbanas, atualmente tem sido um obstáculo ou há uma maior conscientização? Olha, Paulo, está tendo uma maior conscientização, tá? Há quem acredite que a minha geração, foi uma geração perdida com relação à educação ambiental. Mas eu não penso bem assim. Eu acho que tem melhorado de uma forma geral, mas porque há uma preocupação maior em se ensinar a educação ambiental aí, a conscientização, aos cuidados, tá? Mas ainda é muito heterogêneo e é muito superficial ainda, tá? Por exemplo, despejo de esgoto doméstico. É uma coisa que é muito escondida, né? Aqui perto da minha casa tem aqui o Ribeirão Ayumas, que eu vejo encanamentos abertos aí. Não adianta ser falado. Então, assim, ainda há muito que se melhorar. Ainda há muito que se melhorar, tá? O crescimento urbano, ele é um problema porque é uma concentração de pessoas. Então, você gera maiores ações de degradação, as pessoas criam mais lixo, dispersam esse lixo para todo lado, sem consciência. Há uma tendência do mercado em ser rápido, em formar loteamentos e vender, e esses loteamentos estão sendo, às vezes, muito mal feitos. Isso tem provocado deslizamento de terra, como aconteceu em Itajubá uns 3 anos aqui atrás, ali no Cantina, no bairro Cantina, mais ou menos, teve um deslizamento pesado lá. Então, assim, por onde que nós vamos começar a resolver isso? Já começamos. O plano diretor ele é muito importante. Plano de meio ambiente, pouquíssimo conhecido, mas Pouso Alegre agora está fazendo um, e tem muitas outras cidades no Brasil que estão começando a se mobilizar a respeito. E esses planos eles são importantes porque é o planejamento econômico, mas também ambiental. Saneamento, resíduos sólidos. Então, é por aí que a gente começa, tá? Então, eu espero que daqui uns 20 anos a gente tenha um resultado legal de tudo isso. Perfeito. Maria Tereza, você levantou a mão? Levantei. Professor, eu queria saber se o senhor é orientador de algum projeto de pesquisa sobre esse assunto de vegetação? Sim, a gente tem trabalhado, tá, Maria Tereza? Tanto a parte de levantamento de flora, tem alguns alunos que a gente está trabalhando junto, tenho que estar trabalhando lá em Campos do Jordão, eu esqueci o nome da cidade, Campos do Jordão. O grande desafio, tinha um trabalho bem legal que nós estávamos desenvolvendo antes da pandemia e que teve que ser parado por causa da pandemia.
que foi um trabalho de desenvolvimento de mudas com maior área de enraizamento, justamente para áreas com deslizamento, elas seriam úteis e tudo mais. Mas aí teve que parar tudo, né? Então tá parado. Então, assim, tem trabalho sim, tá? Se tiver interesse de conversar a respeito, manda um e-mail, vamos conversar, vamos bater um papo. Tá? Muito legal. Muito bem, pessoal. Isaías, muito obrigado pelo seu tempo. Cara, foi muito bom mesmo. Vocês vão ter a oportunidade, para não dizer o privilégio, alunos, de ter contato com esses dois profissionais. Essa é uma área que está crescendo demais, e já aviso vocês que no curso, né? No colegiado do curso, nós identificamos que existe uma evolução mesmo dos professores, dos alunos formados aqui em Itajubá, de trilharem aí, de focarem aí nessa área de recuperação de áreas degradadas. Tem muita gente já trabalhando, né? Mas muito obrigado, Isaías. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, gente. Agradeço, Rafael, pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí. Tá certo. Gente, uma excelente semana para vocês. Eu tenho agora a conversa com 3 duplas, né? Mas vamos utilizar o link que eu dividi, né, no último e-mail aí com vocês. Eu posso até colocar o link aqui, vou colocar no chat, mas vamos mudar para outra sala. Muito obrigado, Isaías. Abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.